Ok, meus pequenos gafanhotos, minhas pequenas gafanhotas. Estamos de volta com a nossa capacitação OBFEP 2023, Ensino Médio, neste ano internacional das ciências básicas para o desenvolvimento sustentável deste nosso Brasil. Lembrando que nesta capacitação sempre estaremos resolvendo questões objetivas de primeira série e segunda série, nível B da OBFEP 2021 ou 2022, rumo à OBFEP 2023. Você tem aí na sua tela mais uma questão da OBFEP 2021, ano da história da física, questão B6. Lembrando que essa questão B6 ela pode ser resolvida tanto por alunos e alunas de primeira série, como também por alunos e alunas da segunda série. Então vamos ao texto, porque o contexto aqui é o contexto da história da física, OBFEP 2021, rumo ao OBFEP 2023. No século III a.C., Arquimedes, um dos maiores expoentes da ciência antiga, recebeu o desafio de verificar se uma coroa era de ouro puro sem danificar a coroa. Para resolver esse desafio, Arquimedes criou o conceito de empuxo e como calculá-lo. Os 1,22 kg de ouro em pó equilibravam a coroa quando ambos estavam fora d'água, mas não equilibravam a coroa quando ambos estavam dentro d'água, conforme figura aqui no canto inferior direito da sua tela. Ouro puro dentro d'água, coroa dentro d'água, e aí o ouro mais pesado do que a coroa, e você tem um desequilíbrio aí nos pratos da balança dentro d'água. Ok? Então, por meio do empuxo, Arquimedes concluiu que a coroa não era de ouro puro, devido a este desequilíbrio dos pratos da balança dentro d'água. Se metade do volume da coroa era de prata e a outra metade era de ouro, quanta massa de ouro em pó deveria ser retirada do prato para equilibrar a coroa? Ambos dentro d'água. E aí você tem aí a densidade do ouro, 20 kg por litro, a densidade da prata, 10,5 kg por litro, e a densidade da água, 1 kg por litro. E aqui embaixo os distratores trazem exatamente a quantidade de massa de ouro em pó que deve ser retirada do prato da balança para equilibrar a coroa. Isso ambos dentro d'água, 20 gramas, 30 gramas, 40 gramas ou 50 gramas. Na próxima tela eu vejo exatamente com o conceito de empuxo, como determinar a intensidade do empuxo, e outra informação super importante, que é exatamente a informação de que quando um corpo está totalmente submerso no interior de um fluido, é importante saber que o volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo quando este corpo sólido está totalmente imerso no fluido. Então o empuxo é uma força que um fluido exerce sobre um corpo sólido quando este está totalmente submerso ou parcialmente submerso dentro deste fluido, ok? E aí a intensidade dessa força de empuxo, olha aí, é igual ao peso do fluido deslocado pelo objeto quando este está totalmente submerso ou parcialmente submerso neste fluido. Aqui no canto interior, ou seja, aqui no canto superior direito da tua tela, você tem uma esfera totalmente imersa em um fluido, ok? E aí você tem a força de empuxo orientada, na vertical e de sentido de baixo para cima. Esta é a orientação da força de empuxo que o fluido exerce sobre essa esfera, e o peso dessa esfera tem a orientação aí vertical e de sentido de cima para baixo. E neste caso, como a esfera flutua em equilíbrio no interior deste fluido,
o empuxo, a intensidade da força de empuxo é igual à intensidade do peso desta esfera, ok? Por isso que a intensidade da força de empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pela esfera, não é? Esse fluido foi deslocado para cima aí, devido a esta esfera estar totalmente submersa nesse fluido aqui, né? Nessa figura que se encontra aqui na sua tela, canto superior direito. Então, se a força de empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, então nós concluímos, não é, que o módulo dessa força de empuxo aqui, cujo símbolo é E de empuxo, é igual ao módulo do peso do líquido deslocado, que é a massa do líquido deslocado vezes a gravidade, porque peso é massa vezes gravidade, ok? E aí, este impulso é igual a quem? O que é massa do líquido deslocado? Densidade do líquido deslocado vezes volume do líquido deslocado vezes gravidade. Por isso que a função linear que determina o módulo, não é, da força de empuxo é dVg, densidade do líquido vezes volume do líquido deslocado vezes a gravidade. E aí, aqui eu trago para vocês uma informação super importante, como eu falei. Quando um corpo está totalmente submerso no interior de um fluido, o volume do corpo é igual ao volume do líquido deslocado que ele, não é, deslocou para cima. Então o volume do corpo é igual ao volume do líquido deslocado para cima quando este corpo está totalmente submerso em um fluido. Então essas três informações aqui são super importantes para nós resolvermos esse desafio aí de Arquimedes. Então vamos dando aqui sequência à nossa resolução comentada. Na próxima tela aqui você tem exatamente o que? De acordo com o texto, a massa de ouro em pó equilibrava a coroa quando ambos estavam fora d'água. Com isso, nós podemos dizer que aqui, ó, no canto superior direito da sua tela, você tem a massa de ouro em pó no prato esquerdo da balança, equilibrando a coroa no prato direito aí, ó. E aí, como há o equilíbrio aqui fora d'água, o peso do ouro é igual ao peso da coroa. Aqui, ó, um módulo do peso da coroa é igual a um módulo do peso do ouro. Com isso, a massa da coroa é igual à massa do ouro que equilibra a coroa fora d'água. Mas a coroa é feita de ouro e prata, metade de ouro e metade de prata. Então a massa da coroa é a massa do ouro mais a massa da prata. E se vocês olhar a massa da prata aqui, a massa da prata que está na coroa, não é igual à massa total da coroa menos a massa de ouro contida nesta coroa, ok? Outra coisa importante que tem no texto, o texto diz que metade do volume da coroa é de prata e a outra metade é de ouro. Então você pode concluir que o volume de prata da coroa é igual ao volume do ouro contido na coroa. Como a gente sabe que densidade é massa sobre volume, então o volume da prata é massa sobre densidade e o volume do ouro é massa sobre densidade. Se vocês olhar aqui a massa do ouro que está contido na coroa, você vai ter exatamente que essa massa de ouro contida na coroa é igual à densidade do ouro vezes a massa da prata dividido pela densidade da prata, ok? Então a massa de ouro contida na coroa é igual, essa massa, né, de ouro contida na coroa é igual à densidade do ouro, que multiplica. Aqui é a massa da prata. A massa da prata, ó, é a massa da coroa menos a massa de ouro. Então, no lugar da massa da prata aqui, eu vou substituir a massa da coroa menos a massa do ouro, né, contido aí na coroa, dividido pela densidade da prata. Então, a densidade. Então, a massa de ouro aí, contida na coroa é igual. Você substitui a densidade do ouro aí por 20 kg por litro, como é dado no texto. A massa da coroa é igual à massa de ouro quando ambos estão fora d'água, e a massa aí do ouro aí é 1,22 kg, né? Isso é igual à massa da coroa menos a massa de ouro contida na coroa. Esse produto dividido pela densidade da prata, que é 10,5 kg por litro.
por litro. E aí a gente conclui que a massa de ouro contida na coroa, pode resolver, né? Essa conta aqui, a gente encontra que a massa de ouro contida na coroa é 0,8 kg. Ok? E aí, eu finalizo aqui dizendo que o volume de ouro contido na coroa é a massa contida dividido pela densidade do ouro. Como a massa do ouro contida na coroa é 0,8 e a densidade do ouro é 20 kg por litro, a gente encontra o volume de ouro contido na coroa. Quando você divide aí 0,8 por 20 dá 0,04 litros. E como o volume de ouro é igual ao volume de prata, né, contidos na coroa, o volume da prata contido na coroa também é 0,04 litros. E aí o volume da coroa tem que ser dado pelo volume de prata mais o volume de ouro contidos aí na coroa. Então o volume da coroa, quando você somar 0,04 com mais 0,04 vai dar 0,08. Esse é o volume, não é, da coroa. Tanto faz ela estar imersa no ar como imersa na água. Este é o volume da coroa, 0,08 litros. Ok? Isso com o ouro e a coroa equilibrados aqui, não é, nos pratos da balança, isso fora d'água. Agora vamos tratar, né, de um equilíbrio dentro da água, tanto o ouro como a coroa. Aí na tela para você. Equilibrando a coroa com uma certa massa de ouro em pó, ambos dentro d'água, conforme figura aqui no canto superior direito da sua tela, não é? No equilíbrio nós vamos ter, né? No equilíbrio nós vamos ter que a força resultante sobre esse prato esquerdo aqui da balança, quando está tudo imerso dentro d'água, a força resultante aqui sobre o prato esquerdo, no equilíbrio, ela tem que ser igual à força resultante sobre o prato direito, porque agora o conjunto está equilibrado dentro d'água, tanto o ouro em pó como a coroa feita de ouro e prata. Ok? Agora, esse equilíbrio aqui foi alcançado por uma certa massa de ouro em pó, que nós vamos atrás dessa massa. É essa massa que equilibra agora a coroa, não é, dentro d'água. E aí, como a gente tem agora o ouro dentro d'água aqui, braço esquerdo, e a coroa totalmente dentro d'água, braço direito, o que acontece? O ouro recebe a força de empuxo da água verticalmente para cima, e aí você tem o peso do ouro verticalmente para baixo. A mesma coisa do lado direito. A coroa, como está totalmente submersa, recebe a força de empuxo da água verticalmente para cima, que força de empuxo sobre a coroa verticalmente para cima. E aí a coroa tem o seu peso, né, verticalmente para baixo. No equilíbrio, nós temos que a força resultante do lado esquerdo é igual à força resultante do lado direito. E o que vai ser a força resultante do lado esquerdo? Peso do ouro menos empuxo. Peso menos empuxo. Está aqui. Força resultante no lado esquerdo, no prato esquerdo, é peso do ouro menos empuxo. Força resultante sobre o prato direito desta balança é o peso da coroa menos o empuxo que a água exerce sobre a coroa. E o que é peso? Massa vezes gravidade. O que é empuxo? dVg. O que é peso aí na coroa? Massa vezes gravidade. O que é empuxo sobre a coroa? dVg. Agora, é importante lembrar aqui que o empuxo da água sobre o ouro depende do volume do líquido deslocado, que neste caso é igual ao volume do ouro, que está totalmente submerso aí do lado esquerdo. É bom lembrar que aqui no empuxo que a água exerce sobre a coroa, né, esse empuxo depende do líquido deslocado. Como a coroa está totalmente submersa, eu coloco aqui no lugar do volume do líquido deslocado, eu coloco o volume da coroa. Reforçando essa informação aqui, ó, que quando um corpo está totalmente submerso no interior de um fluido, o volume do corpo é igual ao volume do líquido deslocado, aqui na equação do empuxo, que é dVg. Ok? Então, sigamos em frente.
Podemos simplificar aqui a gravidade dos dois lados. Aí ficamos com massa do ouro que equilibra a coroa dentro d'água, menos densidade da água, o que é o volume do ouro aí, totalmente submerso no prato esquerdo da balança. Esse volume aqui é a massa do ouro que equilibra a balança, dividido pela densidade do ouro. E aí, igual a massa da coroa menos, né? Massa da coroa menos densidade da água. E aí, volume da coroa. Ok? A gente já tem o volume da coroa, 0,08 litros. Lembre-se disso. Então, massa do ouro que equilibra a coroa menos. Quem é a densidade da água? 1. Massa do ouro que equilibra a coroa, não sei, vou determinar. Quem é a densidade do ouro? 20. Ok? Quem é a massa da coroa? Igual a massa do ouro que equilibrava essa coroa quando ambos estavam fora d'água. 1,22 kg é a massa da coroa. Quando ela é equilibrada pelo ouro em pó, ambos fora d'água. E aí, densidade da água continua sendo 1. E aí, quem é o volume da coroa? 0,08, meu pequeno gafanhoto e minha pequena gafanhota aqui, ó. O volume da coroa é igual ao volume de prata existente na coroa, mais o volume de ouro existente na coroa. E a gente viu que, como esses volumes são iguais, 0,04, o volume da coroa é 0,08. Então, por isso que aqui nós vamos substituir o volume da coroa por 0,08. Ok? Então, vamos lá, ó. Massa do ouro que equilibra a coroa, né? Menos 1 dividido por 20. 1 dividido por 20, não é? Vai dar 0,05 aqui, ó. 0,05, ok? Não é 0,5, não, é 0,05. Tem um erro aqui, ok? Porque quando você dividir 1 por 20, você vai ficar com 0,05 massa do ouro. Tem um erro aqui, é 0,05, não 0,5. Ok? E aí, quando você faz 1,22 menos 0,08, você fica com 1,14. Ok? Então, gente, ficamos aqui, ó, com massa do ouro, né, igual a 1,14 dividido por 0,95. Porque se você pegar 1 massa do ouro menos 0,05 massa do ouro, vai dar 0,95. Por isso que aqui na frente, ó, a massa do ouro é 1,14 dividido por 0,95. E a massa do ouro que equilibra a coroa dentro d'água, agora, quando você dividir 1,14 por 0,95, você encontra, não é, 1,2 kg. E aí, para a gente saber quanto de ouro, quanta massa de ouro em pó deve ser retirada da massa inicial para que a coroa fosse equilibrada dentro d'água, essa massa retirada de ouro em pó vai ser igual à massa total do ouro em pó menos a massa de ouro que equilibrou aqui a coroa dentro d'água. Ou seja, a massa de ouro retirada, a massa de ouro em pó retirada, né, é 1,22 menos 1,2, que foi a massa do ouro aqui que equilibrou a coroa totalmente dentro d'água. Então, quando você pegar 1,22 menos 1,2, você encontra 0,02 kg. Essa é a massa de ouro que foi retirada aqui para que o ouro dentro d'água equilibrasse a coroa dentro d'água. 0,02 kg, que corresponde ao quê? A 20 gramas que nós podemos encontrar aqui no distrator A. Ok? Então é isso, minha pequena gafanhota, meu pequeno gafanhoto, breve, muito breve, retornarei resolvendo mais uma questão objetiva, né, da OBFEP 2021 ou 2022, okay, de primeira série e segunda série.